Olá, tudo bem? Eu sou Juvieira, esse é o canal do Hospedim e por aqui a gente descomplica a gestão hoteleira. Hoje a gente vai falar de erros. Que assunto, né? Pra lá de complicado. Mas, gente, errar é humano, né? Como já diz ali aquela frase. Mas a gente não pode continuar errando nas mesmas coisas. Essa que é a grande questão. Ainda mais quando se trata do atendimento ao hóspede. Errar com essas pessoas, errar com o nosso cliente, pode ser algo muito prejudicial. Portanto, se você tem contato com o cliente aí na sua pousada, precisa ficar de olho nesse vídeo e conferir os erros que você não pode mais cometer. Antes de seguir em frente, eu já peço que você se inscreva nesse canal, caso não seja inscrito. É muito simples, tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, bem legal e nos ajuda muito no trabalho por aqui. Sem mais delongas, bora conferir o que você precisa evitar no atendimento da sua pousada. Para começar, vamos conversar sobre o âmbito comportamental. O que você deve evitar no contato com o hóspede? Primeiro, você deve evitar ficar sentado enquanto conversa com o hóspede. Você deve evitar falar alto, né? Ou seja, se você costuma falar alto, já toma um cuidado aí. Você precisa evitar ou não fazer mesmo de jeito nenhum discutir com um colega na frente do hóspede ou discutir com o próprio hóspede, né? Não faça isso, por favor. E um outro erro que pode passar despercebido quando a gente fala de comportamento é que você deve evitar não cumprimentar o hóspede. Então, sempre que você encontrar ele, procure cumprimentá-lo. Também deve evitar obstruir ali a passagem do hóspede. Se você estiver trabalhando com alguns equipamentos que ocupam um grande espaço, tente ficar de olho se alguém vai passar, né? E de que forma você pode deixar sempre um caminho livre para as pessoas. Então, quando se fala de comportamento, é bacana prestar atenção nesses elementos, que são pequenos detalhes que podem fazer muita diferença no atendimento da sua pousada. O segundo erro diz respeito a não prestar atenção nos detalhes da reserva. É mais comum do que parece um hóspede chegar para fazer o seu check-in e não ter alguma solicitação atendida. Pode ser uma restrição alimentar, por exemplo, pode ser uma condição física que precisa ser atendida, pode ser que ele tenha filhos pequenos e precisa de uma cama a mais, ou de um berço, ou de um carrinho. E essas solicitações combinadas na reserva não terem sido atendidas no check-in. Então isso é muito chato e é uma falta de atenção aos detalhes da reserva, de se preparar antecipadamente para receber aquele hóspede, né? Então você pode evitar isso com um simples processo, né? Esse processo de conferência antes do check-in. Então é muito bacana, né, que você também deixe claro para o hóspede o que você oferece internamente e o que necessita de prestação de serviço de terceiros, porque assim ele também já pode ir com as expectativas alinhadas. Mas é importante que você deixe claro no momento da reserva o que vai estar disponível e se antecipe para isso, prestando atenção nas solicitações desse hóspede. No erro número 3, a gente tem a falta de uma estratégia de atendimento. E aqui atendimento, eu não estou falando só do fechamento da reserva, de uma venda, mas de todo atendimento feito para o seu hóspede em toda a jornada dele dentro da sua pousada. Então, se ele precisa pedir alguma coisa, se ele teve algum problema com o chuveiro, com algum equipamento, né? Se ele de repente se acidentou dentro da pousada, se ele precisa comprar algo fora do meio de hospedagem, se ele precisa de um transporte, todo esse tipo de atendimento, né, precisa ser processualizado por você. Na hora que o hóspede faz um pedido, a sua equipe precisa estar preparada para atender da melhor forma. Imagina que o hóspede peça para comprar algo fora da pousada e o seu time não sabe como fazer. Tem que pedir para você, né, que é o dono, que é o hoteleiro, o pousadeiro, fazer essa compra porque ele não sabe como conduzir. Isso é muito chato. Você pode evitar uma série de problemas se você tiver um processo claro de como eles devem conduzir em cada fase do atendimento. Seja numa reclamação, seja num elogio, seja num pedido, seja numa dúvida ou seja no fechamento da venda, tenha uma estratégia de atendimento na sua pousada. Olhe para os seus processos e identifique os pontos de melhoria, né? Você pode ter um processo de atendimento muito mais qualificado quando você olha para ele estrategicamente e faz as coisas com intenção, né? Com a intenção de fazer o melhor. O erro número 4, que é algo também que tem despertado a nossa atenção
atenção nos últimos tempos é a segurança das informações. Então, o seu time também precisa estar preparado para cuidar com as informações dos hóspedes, né? Todas as informações pessoais. Aqueles hábitos que normalmente a gente tinha de deixar as fichas disponíveis no balcão, ter um único login nos seus sistemas e que não desloga, né? Fica o tempo todo logado ali onde você não tem um controle de quem acessou, de quem colocou aquelas informações ou não. Tudo isso precisa ser cuidado, porque hoje em dia, né, o vazamento de uma informação, o vazamento de dados de dentro do seu meio de hospedagem pode ser um grande problema e uma séria dor de cabeça. O seu time, então, precisa estar preparado para isso, para cuidar com os dados do hóspede, inclusive, né, aquelas pessoas que entram dentro do quarto enquanto ele está hospedado. Porque ali também ele pode deixar disponível documentos, né, pode deixar disponível contratos eletrônicos, informações importantes pessoais dele. E o seu time precisa ter aí muito cuidado, né, ao lidar com isso e muita maturidade no contato com as informações. Ainda mais hoje em dia em que o celular é muito acessível, em que as pessoas conseguem tirar fotos e fazer vídeos de uma forma muito fácil. Sensibilize o seu time, crie os seus processos, mas acima de tudo, sensibilize o seu time para não ter problemas com isso, para não cometer esses erros de deixar as informações disponíveis e de utilizar indevidamente essas informações. No quinto erro que você não vai mais cometer é com relação às falhas de comunicação. E isso, gente, parte muito da forma como você lidera, da forma como você se comunica com o seu time. Porque a forma como você se comunica vai refletir na comunicação com o hóspede. Então, se a gente tem uma cultura de transparência, se a gente tem uma cultura de entregar exatamente aquilo que a gente ofereceu, é isso que o seu time vai fazer com o hóspede, né? E é muito chato, né, um hóspede comprar por algo, chegar no meio de hospedagem, ser totalmente diferente daquilo, ou ele não ter acesso àquilo que ele comprou, porque houve uma venda ali equivocada. Então, a gente precisa se comunicar muito bem, também em todas as etapas da jornada do hóspede. Desde o nosso anúncio, a forma como a gente vende o nosso meio de hospedagem, até o momento em que ele vai embora e a gente faz um pós-venda, né? A gente tem que ter aí isso tudo muito bem alinhado de acordo com a sua cultura e que o hóspede sinta que ele recebeu mais do que ele pagou e não ao contrário, que ele se sinta lesado, né, nas etapas aí da jornada dele dentro do seu meio de hospedagem. Então, evite todas as falhas de comunicação. E como que você vai fazer isso? Revisando também os seus processos e treinando muito bem o seu time. Quero saber se esses 5 erros fizeram sentido para você, se você identificou alguma forma de melhorar também os processos na sua pousada. Deixa aqui nos comentários porque a gente pode conversar um pouco mais. Até a próxima. Tchau! Enquanto você curte os conteúdos desse canal, o que acha de conhecer o nosso PMS Hospedim? Teste grátis por 10 dias e comprove a facilidade na organização das suas reservas. Tem um link aqui embaixo ou na descrição desse vídeo onde você pode pedir o seu teste grátis. Espero você!